Buscar o reino de Deus é a solução para pessoas que andam com ansiedade ou os ansiosos. Muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais devocional desse canal. Para você que não me conhece, eu sou o Pastor Céu, pela Assembleia de Deus, e hoje, fazendo o último vídeo da nossa série que eu estou fazendo aqui todas as manhãs falando sobre ansiedade, quero fechar essa série trazendo a solução que Cristo nos dá na sua palavra. Mas antes de nós irmos para esse assunto, eu peço para você que não é inscrito, já se inscreve nesse canal, clica no botão vermelho aí embaixo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha com alguém ao final desse vídeo. Você vai estar abençoando a obra de Deus e a minha vida, fazendo com que essa palavra chegue a mais pessoas. Ainda em Mateus capítulo 6, voltando para Mateus capítulo 6, que ontem eu falei sobre Filipenses 4, 6, hoje eu quero falar sobre Mateus capítulo 6, versículo 33, onde Jesus vai dizer o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A gente precisa entender o seguinte: a frase de Jesus aqui é uma conclusão de um pensamento que ele vem desenvolvendo desde o versículo 19. Ele vem desenvolvendo todo esse raciocínio, e aí aqui no versículo 33 ele fecha, como se estivesse dando a solução para todos esses problemas que ele já apresentou. Se você for pegar aqui, a gente vai voltar aqui um pouquinho daquilo que a gente já leu. Versículo 24, Jesus vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de amar um e odiar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Aí ele vai dizer no versículo 25: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto a vossa vestimenta, o que vocês vão comer, o que vocês vão beber, o que vocês vão vestir. Aí Jesus começa a desenvolver todos os problemas que muitas das vezes a gente encontra durante a nossa vida, com relação a comida, vestimenta, doença, empreendimento, riquezas e todas essas coisas que muitas vezes a gente precisa, todos nós precisamos. Muitas vezes a gente encontra esses problemas, Jesus cita eles, Jesus vai dar a solução no versículo 33. Claro que isso aqui é para quem é crente, para quem nasceu de novo, não para o ímpio, mas para a pessoa que já nasceu de novo. Ele vai dar solução, e aquilo que vai fazer com que a ansiedade seja resolvida, o problema da ansiedade seja resolvido. Versículo 33, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E ele vai dizer as demais coisas. Que demais coisas são essas? O problema financeiro, a falta da vestimenta, a falta da comida, a falta da saúde, tudo isso que ele citou, do versículo 25 até o versículo 30 e 31, ele vai dar a solução dentro desse versículo 33. Por isso que é uma conclusão de raciocínio que Jesus está fazendo aqui. E todas essas coisas que eu já citei, Jesus dizendo, todas essas coisas elas vão ser acrescentadas à vida de vocês. Então a solução para uma vida ansiosa, para uma pessoa que está carregada de ansiedade, a solução para ela é buscar o reino. É se dedicar ao reino de Deus. Quem sabe esse pode ser o motivo da tua ansiedade. Tu tá vivendo uma vida sem propósito. Tá vivendo uma vida aí sem um objetivo. Eu digo para você que eu já vivi assim. Sem objetivo, sem propósito. Mesmo sendo um cristão, não sabia o que eu tinha que fazer. Até que, buscando a presença de Deus, buscando a Deus, buscando o reino de Deus. E eu vou já explicar o que é isso. Buscando a Deus, eu cheguei àquilo que Deus queria de mim. Hoje eu sei que Deus me chamou para ser um pastor. Hoje eu sei que Deus me chamou para pregar o evangelho. Eu sei que Deus me chamou, por exemplo, dentro da teologia. Vou aqui abrir meu coração para você que me assiste. Dentro da teologia, a área que eu mais me identifico. Tem gente que vai se identificar com escatologia, é uma área dentro da teologia. A área que eu mais gosto é soteriologia. Porque conforme eu fui estudando, conforme eu fui lendo, conforme eu fui me relacionando com Deus, eu cheguei a definir aquilo que Ele quer para a minha vida. E é a área que eu mais gosto de pregar, soteriologia, falando sobre a salvação, sobre o plano de salvação. Hoje eu sei que Ele me chamou para ser um pregador do Evangelho. Hoje eu sei que Ele me chamou para ser um pastor, para estar na frente da obra, para fazer a vontade dEle. Quem sabe esse pode ser o motivo da tua ansiedade. Tu não sabe o que tem que fazer. Aí agora, como que eu descubro, pastor? Buscando a Deus. Buscando o reino dele, se dedicando à oração, como eu já falei nos devocionais anteriores, exercendo a fé, deixando de confiar nessa terra e olhando para a eternidade. Tudo isso ajuda na ansiedade, fazendo com que ela se dissipe e deixe de existir, porque nesse versículo Jesus trata sobre a ansiedade. Tanto é que no versículo 25 ele vai dizer: não andeis ansiosos pelo que é vez de comer, pelo que é vez de beber, Então aqui, agora eu quero entrar dentro disso que Jesus está falando aqui. Buscai primeiramente o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Primeiro a gente precisa entender o que é o reino de Deus. O reino de Deus é um conjunto de leis, E para que a gente possa entender melhor isso, todo reino, todo país, ele tem leis, ele tem regras, Os Estados Unidos têm as regras deles.
O Brasil tem a nossa, embora que não funcione muito bem, mas tem, né? Tem a Constituição. Nos Estados Unidos tem a Constituição deles lá, tem a lei deles que rege o país. Então todo o reino tem leis. Quando Jesus fala buscar primeiramente o reino, Jesus está falando basicamente sobre isso, sobre exercer o reino dele ser estabelecido através das suas leis, através dos seus ensinos. E a melhor coisa que exemplifica isso que Jesus está falando aqui é o Evangelho. O carro-chefe do reino de Deus é o Evangelho. Como é que eu faço para buscar o reino de Deus, pastor? Em termos práticos, buscando o reino de Deus, pregando o Evangelho. Quando eu começo a pregar o Evangelho, porque ele vai citar duas coisas aqui. Primeiramente, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Eu estou explicando sobre o que é o reino de Deus. O reino de Deus é o Evangelho de Cristo. Se resume, claro que não é tudo isso. Se eu for aqui falar sobre tudo que compõe o reino de Deus, vai ficar um vídeo muito grande. Eu vou soltar aqui nesse canal um vídeo falando sobre o que é o reino de Deus. Daqui a alguns dias, né, eu vou editar tudinho bonitinho, soltar para vocês aqui sobre o que é o reino de Deus. Um vídeo só sobre isso. Mas voltando aqui ao nosso raciocínio. Buscar primeiramente o reino de Deus. O reino de Deus se define pelo Evangelho de Jesus Cristo. Se você for pegar Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus começa a pregar. Quando ele começa a anunciar, ele começa a dizer assim, ó: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Uma das vertentes para que qualquer pessoa seja participante do reino de Deus, e eu já ensinei para você que me assiste aqui, é duas coisas: fé e arrependimento. São duas coisas necessárias para qualquer pessoa ser participante do reino de Deus. Então, quando Jesus ele começa a pregar o Evangelho, as leis do reino, ele começa pregando arrependimento. Porque é uma das duas coisas que são necessárias, que Deus requer do homem, para que ele seja participante do reino dele: fé e arrependimento. Primeiramente arrependimento, depois fé. Certo? Então, o reino de Deus, resumindo, é o Evangelho. Agora, como é que é em termos práticos, pastor, que eu busco o reino de Deus? Essa palavra buscar, esse verbo buscar, eu busco, tu busca, ele busca, a tradução mais adequada para essa palavra seria: continue buscando o reino de Deus, porque essa busca não é só uma vez, é algo contínuo, dá a ideia de continuidade, isso que Jesus está falando aqui. Buscai primeiro o reino de Deus. Como é que eu busco o reino de Deus, pastor? Quando eu começo a pregar o Evangelho na minha escola, quando eu prego o reino de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo no meu trabalho, quando eu prego o Evangelho na rua, quando eu prego o Evangelho na igreja, quando eu prego o Evangelho na internet. Então eu estou buscando o reino de Deus pregando o Evangelho na minha casa, para o meu pai, para minha mãe, para minha irmã, para o meu tio, para o meu avô. Então eu estou pregando o reino, o Evangelho, porque o que faz com que a pessoa entre no reino, faça parte do reino, é o Evangelho. É o Evangelho de Jesus Cristo. Então quando eu começo a pregar, eu estou meio que pegando o reino de Deus e trazendo para cá. É como se eu estivesse pegando o reino de Deus e vem para cá o reino, através do Evangelho. Eu pego o reino de Deus e introduzo no meu trabalho. Eu pego o reino de Deus e introduzo na minha escola. Eu pego o reino de Deus e introduzo lá em casa. De que maneira? Pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Vou também soltar aqui mais para frente como que nós devemos pregar o Evangelho. Vou fazer um vídeo sobre isso. Mas em resumo, busco o reino de Deus de que maneira? Quando eu prego, quando eu anuncio. Então, se eu me ocupo de fazer essas coisas, eu não vou ficar ansioso. É um dos remédios que Jesus está dando aqui para a ansiedade. Colocar acima de tudo o reino. Isso aqui é para quem é crente. Quem é ímpio não vai fazer isso aqui. Quem é crente vai fazer, porque ele entendeu o propósito, o chamado, já sabe a vida dele, já sabe o objetivo de vida dele, por que ele foi salvo. Então tudo isso o crente já sabe. O ímpio não sabe. O ímpio quer viver a vida dele de qualquer jeito. Mas o salvo não. Ele vai deixar todas essas coisas terrenas, preocupação com dinheiro, com riquezas, com comida, com roupa. Eu vou deixar tudo isso em segundo plano. Primeiramente eu vou colocar o reino. É o que Jesus está ensinando. Buscar primeiramente o reino. Isso aqui é a solução para a ansiedade. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Aqui depois ele vai dizer: buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça? Se eu prego esse reino, se eu anuncio esse evangelho pregando, falando para as pessoas, eu também tenho que praticar, que é o que Jesus está falando, a sua justiça. Essa justiça que Jesus está falando aqui, ele está falando sobre a prática dela. Buscar primeiramente o reino, pregando, e a justiça. A justiça em que sentido? Trazendo as leis dele para dentro da minha casa, trazendo as leis dele para a minha vida, vivendo a justiça de Cristo, vivendo debaixo da justiça desse reino. De que maneira? Falando a verdade, pagando minhas contas, honrando a minha esposa, amando a minha esposa, sendo um pai honesto e fiel para o meu filho, né? Honrando a minha aliança de matrimônio com a minha mulher, né?
estando ali presente na minha igreja, né, contribuindo com a minha igreja local, né, sendo fiel no meu trabalho, chegando no horário certinho, né, não defraudando ninguém, não enganando ninguém, não mentindo para ninguém, fazendo tudo certo conforme a palavra dele. Isso é justiça. É o que Jesus está ensinando. Uma pessoa que vive dentro desse padrão do evangelho, ele é dentro da escritura o quê? Uma pessoa justa. Então, se ele é uma pessoa justa, ele está praticando a justiça do reino de Deus. Ele está vivendo a justiça. Então, resumindo, para não ficar um devocional muito grande, quando eu busco o reino de Deus como solução para a minha ansiedade, então buscar o reino de Deus significa pregar o evangelho, anunciar Cristo, falar de Jesus para as pessoas. E a justiça dele significa eu praticar aquilo que eu estou pregando. Então nós temos duas vertentes. Eu tanto prego o evangelho quanto vivo o evangelho. Eu tanto ensino o evangelho quanto pratico o evangelho. Eu falo para eles do evangelho e vivo o evangelho dentro da minha casa. São duas coisas. Quando você começar a viver isso, começar a pregar o evangelho, começar a viver o evangelho, não tem espaço para ansiedade, não tem espaço para medo, não tem espaço para dúvidas, não tem espaço para todos esses sentimentos que muitas das vezes as pessoas, até crentes, sentem no seu coração. Fica ansioso, com medo. Não vai ficar com medo, não vai ficar ansioso. Por quê? Porque ele está vivendo o reino. Jesus vai dizer que o resultado das pessoas que colocarem isso em prática é que Deus ele vai resolver os problemas que você deixou em segundo plano, que é a comida, a bebida, a roupa, o vestimenta, a vestimenta, né, as contas, a casa, o carro, que muitas vezes a gente precisa, é necessidade, né, nós precisamos disso. E Jesus vai dizer aqui, no versículo 33, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que Jesus já citou, todos esses problemas, dificuldades, tudo isso que você precisa, eu vou acrescentar na vida de vocês. É um resultado, certo? A solução, para me finalizar aqui, a solução que Jesus está dando aqui para a ansiedade, né, é busque o meu reino, faça a minha vontade, e eu vou suprir a necessidade de vocês. Vocês não vão ficar ansiosos, vocês não vão ficar com medo, vocês não vão ficar preocupados pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão vestir. Por quê? Porque vocês estão vivendo a minha obra, vocês estão pregando o meu reino, vocês estão anunciando a minha vontade, vocês estão vivendo a minha palavra. E eu vou honrar com isso. Eu vou suprir a necessidade de vocês. Eu vou resolver o problema de vocês. E é isso que nós precisamos fazer. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. E não haverá ansiedade em nossa vida, não haverá medo, dúvida, não haverá, porque o Senhor suprirá as nossas necessidades. Amém? Vamos orar? Quero orar com você nessa manhã. Soberano Deus, graças te damos por mais um dia, por mais um devocional nessa manhã. Muito obrigado pela essa palavra abençoada em nossos corações, por essa minissérie que o Senhor trouxe para que nós venhamos aprender mais da tua palavra. Pai, que nós venhamos pregar, Senhor, colocar em prática, aprender a pregar o teu evangelho, anunciar a tua palavra, anunciar o teu reino. Nós venhamos, Senhor Jesus, viver esse reino, viver esse evangelho, praticar todos os dias em nossa vida, em nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na rua, no trânsito, onde for, Jesus, nós possamos viver esse evangelho, praticar de verdade, Senhor. Porque eu sei que assim, segundo a tua palavra, o Senhor suprirá as nossas necessidades. O Senhor resolverá os nossos problemas, porque nós colocamos o Senhor como prioridade da nossa vida. É o que eu te peço nessa manhã, Senhor, que cada pessoa que está me assistindo, que assistiu esse devocional, seja abençoada dessa maneira, aprenda a colocar em prática o teu reino, viver o teu reino, pregar o teu reino, para que o Senhor venha se agradar de nós e nos abençoar segundo a tua boa vontade. Em nome de Jesus. Amém. Se você ficou aqui até o final e ainda não é inscrito, já se inscreve nesse canal, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, eu quero muito saber o que você tem achado dessa série que eu fiz, o que você achou, se você achou bacana, se te ajudou de alguma maneira, eu quero muito saber. Então deixa o seu comentário aí, que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.